Estamos de volta com o programa Na Verdade e hoje a gente está conversando um pouco sobre como o feminismo ele age contra a natureza da mulher, a beleza da mulher, a plenitude da mulher e o sonho de Deus para a gente, né? E a gente está recebendo o Padre Wander Maia, aprendendo muito com ele. Mais uma vez, obrigada, Padre. O senhor está aqui com a gente. A gente encerrou o primeiro bloco com a Mel louquinha para fazer uma pergunta. Então, vamos ver qual que era a pergunta que ela tinha. Mas olha, Isa, eu peguei de você, que você ficou refletindo. Eu também fiquei refletindo, Padre, uma coisa. Assim, pegando assim o que a Isa falou, também, a serpente enganou a Eva e fazendo acreditar que ele estava preocupado com ela, né? E eu vejo assim também, o feminismo coloca as coisas de um jeito sedutor, que você realmente acha que está preocupado com as mulheres. Eu lembro quando eu peguei um artigo de jornal que falava sobre o aborto, mulheres pobres e negras, tal. Falava assim, o aborto reduz o crime. Só que se você lesse, estava escrito assim, que era para matar os pobres antes de nascer, porque aí ia reduzir o crime. Então, olha o preconceito e olha o interesse, não se importa com as mulheres pobres. Se importa com que os pobres não nasçam, né? Então, é isso mesmo, só que as pessoas não estudam, não vão a fundo, e preconceituoso, né? Ainda, né? Totalmente. Porque se for pobre vai ser criminoso, né? Totalmente, contra a mulher negra, pobre, você vê o verdadeiro interesse. Aí a minha pergunta é, então, esse feminismo que o senhor bem colocou, que é muito mentiroso, por que tem tanto ódio ao feminino? Sim. Mel, por que, Isa, por que, Viviane, que o feminismo tem tanto ódio ao feminino? Porque se o feminino se impor, se aquilo que a mulher foi criada para ser, ela for de fato, o feminismo não tem espaço. O feminino é o antídoto por excelência ao feminismo. Quanto mais mulher a mulher for, ou seja, quanto mais ela for aquilo que Deus a criou para ser, mais certo é que o mal, que o vírus, que o ebola, que é o feminismo, sem chances vai ter de entrar e de fazer o seu estrago, né? Exatamente por isso, porque um é o original, o outro é a cópia falsificada. Estabelecido, firmado o original, diante de um original, de qualquer... Você pega vamos lá, um quadro de Velázquez. Mel, você prefere um original de Velázquez que não vai ter em casa? Eu acredito que... né? Você prefere um original de Velázquez ou uma cópia? Eu acho que é o original. Pronto, original. Por mais bem imitada que a cópia esteja, eu não estou falando uma fotocópia, eu estou falando um artista, um mecena que tivesse copiado. Rapidamente você já pegaria os seus defeitos, as suas fraquezas, as ausências dos traços, das qualidades, da cor, da profundidade. O feminismo é a recriação da mulher, só que totalmente esvaziada do seu conteúdo, daquilo que ela é em si mesma e na sua matriz original, de como ela foi criada, daquilo que ela foi criada para ser. Logo, resgatado o original, resgatada a matriz, a cópia de quinta categoria, que é o feminismo, está desqualificada e não pode prevalecer. Vi, eu achei super interessante o que você estava comentando sobre o que a mulher foi chamada a ser e o erro do homem, né, na ferida, né, original. Voltando ao Gênesis, né, que a Isa trouxe depois que o padre colocou, na hora que Deus retorna e ela já havia cedido à sedução do demônio, e ele diz para ela que ele, o marido, o Adão, ele te dominará. Ou seja, não era para ser assim. Não era para haver essa desarmonia. E aí eu escuto empoderamento e eu consigo identificar facilmente essa raiz lá em Gênesis, porque aí é a mulher querendo dominar o homem, ou seja, aquele desequilíbrio decorrente do pecado original. Sim, está simplesmente querendo mudar de lugar. Isso, não é, padre? É isso. Bom, um dos defeitos do pecado original, quer dizer, o orgulho, é o querer ser aquilo que não se é o querer ser Deus. Na raiz de toda a distorção, na raiz de toda a destruição da vida humana, da vida em sociedade em si mesma, o Papa Bento XVI, o cardeal, então ainda cardeal Ratzinger, ele colocava que sempre estará um desejo de ser Deus, de criar diferente, de fazer diferente, agora um comentário dos mais tolos possíveis. Você é muito tolo agora, me perdoem, tá? Você é muito tolo agora. Ninguém utiliza
ninguém utiliza, uma vez eu fiz esse comentário, Viviane, é que vai ser muito bobo mesmo. Mas eu falei, olha, você compra um celular de alta tecnologia para lhe servir, para atender a sua demanda, as suas necessidades. E uma noite você está em casa, ela sem bandeja, você vai servir, você vai usar o celular de bandeja para servir a bebida em cima dele. Ou vai usá-lo de sapato, de tamanco. Ele foi criado para ser aquele celular, um celular de último... Não fazer propaganda aqui de marca, por Deus, agora, hein? Né? Eu sei qual que eu tenho que atinge a minha finalidade e mais nada. O que eu preciso para trabalhar, para fazer apostolado. Mas o exemplo prático e concreto é esse. Quem vai saber para o que foi criado aquele celular é quem o criou. Quem desenvolveu, quais são as suas finalidades, a tecnologia que colocou dentro dele. Então, se uma pessoa, num surto ali de mania de querer ser o senhor da verdade, o dono da razão, dizer que agora estabelece que esse celular, esse momento, esse aparelho aqui vai ser utilizado como tamanco, fique à vontade. Só vai ficar sem o seu celular, vai perdê-lo e vai jogar alguns bons reais fora que gastou para tê-lo. Não tem jeito, quer dizer, nós fomos criados por um amor infinito para amar com uma meta, com uma finalidade de plenitude de vida e na contramão disso, para nós não perdermos o fio da meada, aqui para nós não perdermos o fio da meada, aqui que é o essencial. O pecado original, Viviane, trouxe o quê? A ruptura da unidade. Exatamente. A unidade com Deus, a unidade consigo e a unidade com o outro. Antes do pecado original, o homem era um com o seu Senhor, com o seu Criador, era um consigo mesmo, a unidade perfeita de sentimentos e pensamentos, de atos e de palavras, tudo perfeitamente equacionado, e era um com o seu próximo, a mulher. A partir do momento em que essa ruptura. Ele quer ser Deus e ele quer prevalecer e ele quer estabelecer o que é o bem e o mal e ele quer determinar para ele o que ele será. A primeira consequência qual foi, Viviane? Ela estraçalha a relação. Ela estraçalha a relação com ele. Qual que foi a primeira consequência da determinação de querer estabelecer sobre si o seu próprio caminho? A ruptura entre os dois. Agora ele vai tentar subjugá-la, é o fruto podre do pecado. E na contrapartida, o que hoje o feminismo está tentando fazer? Só inverter o domínio, Inverter o domínio. Mas a continuidade da ruptura. E aí, padre, aí vem Jesus, né? Vem Jesus, nascido de uma mulher, a mais bela de todas as criaturas. E aí o movimento feminista insiste em dizer que a Igreja Católica é a fonte de toda a opressão da mulher. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós, até para lembrar para as pessoas em casa, como Jesus tratava as mulheres, como foi essa dignidade que veio pela Igreja Católica para as mulheres. Viviane, a primeira coisa, com todo o coração, olha, com todo o respeito, Isa, dizer que a Igreja Católica, essa falácia, essa bobagem, essa besteira o tempo inteiro, de que essa propaganda, esse discurso é um pouco daquilo que falava o Goebbels, né? O Joseph Goebbels, o chefe da propaganda nazista. Vai mentindo, vai batendo na tecla. Vai mentindo, verdade. Até que uma hora que vão acreditar que é verdade. Aquela mentira que você está contando é uma verdade. Quer dizer, no centro da criação, Deus colocou o ser humano, homem e mulher. Homem e mulher os criou. Nem só homem, nem só mulher. Homem e mulher os criou. Para que se complementassem. Quer dizer, o homem preenche um espaço diferente do dela. E ela preenche outro. E os dois juntos se completam e fazem a harmonia perfeita. A unidade total. No centro, olha o papel da mulher, biblicamente falando. Nossa Senhora, Virgem Santíssima, Maria Santíssima, Nossa Senhora é o ápice, Viviane. Claro que ela é a coroação de tudo aquilo que Deus pensou, sonhou e quis sobre a mulher. Ela é a plenitude, ela é o espécime final. Quer dizer, cada um de nós, quanto mais semelhantes formos a ela e a mulher aqui, naquilo que lhe é próprio, mais santa e perfeita o será. O que acontece é que é um exemplo muito concreto, Viviane, olha a situação, e esta é a falácia
é a falácia do pensamento revolucionário. Olha a situação da mulher na Idade Média e olha a situação da mulher na Idade atual e veja qual das duas indiscutivelmente é pior. Se alguém me disser que a situação da mulher na Idade Média era pior do que é hoje, não tem mínima noção da realidade, precisa começar a ter lucidez, um pouquinho de honestidade consigo mesmo e com os fatos. A mulher hoje ficou instrumentalizada, ficou esvaziada da sua beleza e da sua interioridade, ficou traduzida, quando muito, a uma vaga casca ou uma vaga experiência daquilo que ela pode produzir materialmente falando no mundo. Esvaziada dos seus caracteres, da sua beleza, torna a dizer humana, interior e, acima de tudo, sim, quando está em Cristo e trilha o caminho de perfeição da sua beleza espiritual, é quando você pega, por exemplo, o papel da mulher na Idade Média, com todas as dificuldades que se possa ter tido, Viviane, nós vemos a mulher senhora do lar. Olha, vou dar um exemplo muito concreto. Os grandes vultos da Idade Média, as mulheres que foram declaradas santas, uma Santa Hildegarda de Bingen, a própria Santa Escolástica, uma Santa Clotilde de Aquitânia, a esposa se eu não me engano, do imperador Clovis. Olha o papel que essas mulheres tiveram na sociedade. De repente você vem... A conversão da França só, né? Só isso, Isa. Só a conversão A França nasceu da maternidade de uma mulher, Santa Clotilde de Aquitânia. Precisam conhecer a história dessa mulher. Olha a proeminência delas. Mas que empoderamento da mulher, que tolice é essa? Só que a mulher estava realmente onde Deus a colocou, cumprindo o que deveria cumprir, vivendo em plenitude a sua vocação, o seu chamado dado desde toda a eternidade, e que luz, e que calor, e que beleza, e que fogo emitia na sociedade. Santa Clotilde de Aquitânia conseguiu a conversão do esposo. E ali nasceu, de fato, a França. Foi o primeiro lampejo, que depois, mais tarde, vai dar no que deu, na França de Carlos Magno. Aí sim, a filha primogênita da igreja. E imagina, quer dizer, uma mulher que tinha autoridade papal, Viviane, que foi Santa Hildegarda de Bingen, Isabel, para passar pregando por todos os lados. O caso dela foi único, porque ela era uma abadesa não beneditina, terciense. E ela era legada à pontifícia para pregar retiros e conferências por todos os lados. A mulher foi relegada, assim, a um plano de, desculpem, olha, me perdoem, quem está nos acompanhando, a mulher foi relegada a um plano de mercadoria em nossos dias. Isso é o que o feminismo conseguiu fazer dela. Enfraqueceu a mulher, né, padre? Eu fico pensando, o senhor falou de Santa Clotilde, quando no início do meu casamento, que a gente passa por aquela fase de adaptação, tudo, eu conheci Santa Clotilde. E às vezes eu brincava que eu fazia reunião com as santas. Então eu escolhia Santa Clotilde, Santa Cecília. Para te aconselhar? Santa Rita. E aí, às vezes eu achava que eu estava passando por um problema. Só que meu marido, devoto de Nossa Senhora, ia na missa comigo, eu falava, o quê? Santa Clotilde casada com um pagão. Você toma vergonha nessa cara? Ficou pior. E olha tudo que, pela fidelidade dela. E aí eu queria voltar um pouquinho, até que eu interrompi a pergunta da Vi no primeiro bloco, né, para fazer aquela questão de Eva e Adão, como que lá no Gênesis, quando a serpente, ela consegue alterar a imagem de Eva e ela cai na sedução e peca, e aí como que ela consegue, Eva, né, que seduz Adão, entendeu, e o convence, e como a serpente sabe que hoje, quando ela toca na mulher, ela vai tocar no homem. E ela vai desestruturar a família. Quero que a Vivi ia perguntar no fundo, né, Vivi? Como que é um efeito dominó isso? E atinge a família toda. E só para fazer um comentário, eu percebo isso muito na minha vida de casada, que às vezes eu tô... Se o Mário, que é o meu marido, ele tá meio irritado, eu percebo. Para mim é fácil perceber a irritação dele, não é muito difícil. E perceber que assim, eu preciso fazer alguma coisa para aliviar aquilo. Se eu estou irritada, ele não consegue. Daí ele fica irritado junto comigo. Mas isso é a natureza do feminino, então, né? Daí eu falo para ele, Mário, agora era a minha hora de ficar irritada. Não era a sua, mas não adianta. Ele não consegue se manter na tranquilidade. E eu percebo que se eu não tomo a rédea por mim, ali vai desandar tudo, entendeu? Eu percebo isso.
E por outro lado, eu fico pensando também que o homem, ele tem aquela coisa de proteção da família como um todo, dos perigos de fora, né, do mal, que nós não temos, né? O nosso olhar é ali, ó, ali dentro daquele concreto. O homem, ele vai, né? Ele tem aquele olhar mais amplo. E a gente vê que o homem hoje, ele está muito confuso com isso. O feminismo, ele não só busca acabar com o feminino, mas também com o masculino, né, padre? Sem dúvida, sem dúvida. Viviane, Mel, Isa, é preciso entender. Eu vou alargar aqui um pouco. Alargue. Tá. Pode alargar. O feminismo tenta acabar com o que é masculino também, efeminando o masculino. Isso. Não feminilizando. Não dá para feminilizar o masculino. Não tem como, porque ele não tem fenótipo, ele não tem estrutura física, psíquica para ser feminilizado. Você não tem como criar um feminino dentro daquilo que não é possível, que não recebe, que não aceita essa feminilidade. Mas tem como caricaturizar, efeminar. Tanto que, com todo o respeito, quem normalmente tem a ferida e a dolorosa ferida da homossexualidade, que tem que ser amado, cuidado, acompanhado, apoiado para romper e para vencer, para viver o novo de Deus. É possível chegar-se a isso no seu viver, com os apoios clínicos, humanos, espirituais, médicos e tudo o que é possível para vencer isso. Mas o que você tem? Você não tem um homem feminilizado, você tem um homem efeminado, caricaturizado de feminino. Porque ele não tem como, não adianta. Olha, cá entre nós, o andar singelo, elegante da mulher é diferente do andar, Viviane, uma coisa simples, hein? Um reflexo. É diferente da forma como um homem anda. Não adianta, quiser, essa coisa de pôr agora a mulher para jogar futebol e querer. Claro que tem toda uma mentalidade por detrás disso, tem toda uma propaganda, tem toda uma engenharia social. Ponto. Não que não possamos ter... Mas não é isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: preencham os seus espaços. São Francisco de Sales dizia, devo florescer onde Deus me plantou. Onde Deus plantou a mulher? No que eu ia largar? Não sei se eu vou forçar. Mas Maria é a cidade de Deus. Ela é a cidade de Deus. Propriamente. Né? Por excelência. Quem é a cidade de Deus? É ela. A mulher é a cidade de Deus. Por que o demônio convenceu a mulher a sair de casa? Para entrar. Para preencher o lugar dela. Para ele ocupar o lugar dela. Para ele ocupar o lugar dela. No momento, Viviane, em que ele conseguiu convencê-la a sair, ele entrou. Como ele entrou? Ele entrou com toda a programação midiática, com toda a engenharia social, com todo Porque eu cresci numa paróquia, vim de uma paróquia dedicada à mãe de Nossa Senhora, Santa Ana. A mãe de nossa mãe, de nossa rainha, a avó de Nosso Senhor. Eu sempre amava, é claro que é uma produção, é uma iconografia, mas eu sempre amava ver a imagem de Nossa Senhora sentadinha com Santana, e Santana lhe ensinando a lei de Deus. Que ela não tivesse um pergaminho nas mãos, porque provavelmente não teria, porque isso era coisa própria do patriarca, portanto, de São Joaquim. Isso era coisa própria das sinagogas e assim por diante. Ela ensinou a lei de Deus a Nossa Senhora, claro que sem pecado, sem terra virgem, terra onde o javali não tocou, não devastou, o jardim secreto de Deus, onde jamais o mal entrou. Mas é preciso dizer o seguinte, Viviane, Isamel, que isso aqui é o mais lindo de tudo. Ela ensinou a Nossa Senhora, segundo a sua natureza, claro, humana, precisava aprender a lei de Deus vivendo-a, sendo fiel a Deus, sendo esposa, sendo mãe, sendo serva, preenchendo o seu espaço. A Virgem Maria foi olhando para sua mamãe Santana e dizendo: é isto, é isso. Mesmo que aos 5 anos ela tivesse feito o voto silenciosa, e a tradição acredita, uma parte grande da tradição de virgindade perpétua, e é só por isso que ela pergunta ao anjo: como se fará se não conheço? Se não conheço aí na implícita linguagem semântica de Israel, não conheço significa não conheci, não conheço e não conhecerei homem, não terei intimidade. Mas ponto, um outro capítulo. Aqui que eu chego onde eu deveria chegar. O demônio tira a mulher de dentro do seu espaço e o preenche. Das 1000 formas possíveis, falsamente criativas, porque ele não pode criar
copiadoras, cópias mal feitas, defeituosas. E aí ele cria todo o espaço para fazer a sua engenharia, para fazer o seu passo seguinte e definitivo, Viviane, matar nas próximas gerações a identidade, a convicção de quem são, do para que vieram, qual é o seu fim, para o que estamos sobre a terra, e então dar o golpe de misericórdia, porque não tem nada de misericórdia, dar o golpe fatal, a aniquilação da família. Qual o grande problema que nós temos hoje com as gerações atuais? As gerações atuais que não estarão preparadas, aqui já caberia talvez um dia numa outra conversa, que não estarão preparadas para o que, essencialmente? Para viver a plenitude do amor, porque não, quando não se tem a própria identidade salvaguardada, como é que você vai viver a plenitude daquilo que pede que ela viva? Se a mulher não é mulher e o homem não é homem, como vão viver a plenitude do amor? E aqui a plenitude do amor em Deus, claro, no sacramento do matrimônio. Quer dizer, se ela não é suficientemente atenta e convicta de quem é, o que ela vai fazer, Viviane? Me responde. E a gente começa a perceber, padre, aí parece que fica muito claro, né? A impressão que eu tenho é que assim, se abre um cenário onde você fala, tá tudo explicado. A mulher sai da família, ela sai daquele ir em relação ao outro, do servir, né? No Mulheres Dignitas, Papa São João Paulo II fala tanto disso. O ser é sempre em relação ao outro. A mulher sai disso, ela se mantém no seu próprio umbigo, ela sai do seio da família. Quem vai entrar? Porque alguém vai ocupar aquele espaço. Claro. Alguém vai ter que ocupar. Vazio não vai ficar. Vazio ele não vai ficar. E aí a gente percebe toda a desestrutura que toda a sociedade passa, né? Nas mais variadas... Viviane, São João Paulo II, Isa, ele dizia que o eu, sem a relação com um tu, com um T maiúsculo, e um tu com um T minúsculo, ele fica só ego. É só ego. O eu sem tu e sem tu, ele é só ego, de qualquer maneira. Agora, nunca a relação é tão eu e tu, refletida tão intensa e tão fortemente na relação, reflexo da relação com Deus, tanto quanto na relação esposo-esposa. Tem que pensar uma coisa, hein? Não se esqueçam, e aqui está a chave. A Escritura começa, como diz o Christopher West, ela começa com um matrimônio e ela termina com o matrimônio. O primeiro passo da Escritura é o matrimônio, quando ele cria a mulher, Adão e Eva. Pronto. Um para o outro. E ela termina como? O Espírito, o amor. E a esposa dizem, Maranatá, Hosana, vem Senhor, Jesus. Quer dizer, a relação homem e mulher, esposo e esposa, é um reflexo da relação de Deus com o seu povo, Viviane, é muito Daí sagrado. o tamanho da dignidade do matrimônio, né, padre? E aí a gente entende por que ele é tão atacado. Porque ele é tão atacado e daí o tamanho da dignidade da mulher. E eu vou mais longe um pouco, hein, Viviane? Olha, Isa, me ajudem, acrescentem isso. A chave é a mulher. O demônio matou isso quando atacou Eva e não Adão. E quais são as respostas? A chave é a mulher. Que resposta que a igreja dá, padre? As pessoas que estão em casa, as mulheres que estão nos assistindo, que estão com aquela inquietude no coração, fala, nossa, para onde que eu corro agora? Ótimo. Viviane, para onde que se corre? Primeira coisa, a mulher precisa se reconhecer diante do plano de Deus. Vamos aproximar aqui, decisivamente agora, as próximas gerações da Virgem Santíssima. Eu tenho falado isso quando eu batizo os bebezinhos. Eu tenho falado para as mães, Isa, Viviane, mães, o melhor investimento que vocês podem fazer é levem seus filhos, suas filhas a amar loucamente Nossa Senhora. Não há um investimento maior, não tenham medo. É mãe de vocês também, mãe das mães. Levem, coloquem seus filhos, suas filhas no colo de Nossa Senhora. Depois, é preciso proteger algumas coisas muito claras. O ambiente familiar precisa oferecer condições, hoje, Viviane, urgentes, para a escuta de Deus, para uma vida profunda de escuta de Deus dentro de um lar, para uma vida de convivência entre os esposos e entre os filhos, com profundidade, com riqueza, com detalhes, de serviço, de apoio mútuo, onde cada um vá
interpretando, melhor, interpretando não, deletem isso aí. Vai entendendo a sua vocação, entendendo o seu propósito e que possam, a partir do exemplo aí sim dos pais e depois dos irmãos mais velhos, ir assumindo o seu espaço. Não sei se eu vou longe demais. Preciso proteger a pureza. A pureza, não sei, olha. Viviane, vocês me trouxeram aqui, agora o risco é de vocês, hein? Tá? Viu, Mel? E viu, Isa? Nós queremos ouvir a verdade. Aqui é na verdade, Pode falar. Com todo carinho. Uma casa que vive em torno de um televisor vai fracassar. Estamos num programa de formação. E esse é o bom lado desse instrumento, dessa ferramenta, que chegou a hora de mudar a sua utilização. E é o que nós estamos fazendo aqui. Mas uma casa que vive em torno da engenharia social, perpetrada pela mídia maciça, que está a serviço única e exclusivamente da mentira, e do projeto mórbido de aniquilação e destruição da família, ela vai se dar muito mal. O que preparou o advento de toda essa parafernália, de toda essa maluquice? Vamos dar a palavra mais simples e clara para as coisas. De toda essa maluquice, de toda essa troca, de toda essa inversão, de toda essa insanidade, coletiva que nós estamos vivendo hoje. A grande engenharia social foi preparada no Brasil por quem? Pelas telenovelas daquela que ainda é a maior emissora em nossa nação. Suas telenovelas foram trabalhando como martelo, que foram martelando. Mexe no imaginário, né? Isto, e até hoje faz isso. Primeiro, como narcotização, como bloqueio e apagamento da própria identidade e da própria consciência. E segundo, na substituição dessa identidade por uma outra que nada tem de fato de verdadeiro e de real. Acabou. Isso foi acontecendo paulatinamente. Fechando, Viviane, precisamos aproximar as próximas gerações da Virgem Santíssima, de uma vida espiritual profunda, da vida familiar. Pais, vão amar seus filhos. Gastem tempo com eles. Olho no olho, né, Olho no olho, brincando. Olha, desculpa o que eu vou falar. Vão rezar o rosário, vão caminhar juntos, vão à Santa Missa, vão fazer refeições na mesa, vão brincar banco imobiliário. Sentados no tapete da sala. Que delícia. Vão servir, vão amar. Né? E como diria um sacerdote muito santo, com o televisor só para assistir, na verdade. Amém. É isso aí, ótimo. Né? Olha, Só para assistir, na verdade. Tenho certeza que vocês adoraram, assim como nós, e com certeza o Padre Wander vai voltar outras vezes. Aí ele já deu até uns spoilerzinhos de quais são os temas que nós podemos tratar com ele das próximas vezes. Padre, eu queria agradecer imensamente a presença do senhor. Muito obrigado por o senhor ter trazido para nós um pouco mais da verdade, da luz. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, assim como está iluminando as nossas mentes aqui, está iluminando a mente de vocês também de casa. E Isabel, façam um fechamento. Eu estava pensando no meu país, o movimento feminista é muito forte. Só para apoiar, para quem ainda duvida, nossa, mas será mesmo que é assim o que o padre falou? Tem vários grafites do movimento feminista, pichações, sabe, na parede, que elas colocam assim, nem virgem, nem esposa, nem mãe. Então, é muito forte o que o senhor falou, porque realmente... É aí que eles atacam. Eles estão tentando atacar a imagem de Nossa Senhora para a imagem da mulher. E só para fechar também, eu fiquei pensando o que o senhor falou, como tudo no começo foi destruir o relacionamento com Deus e o homem contra a mulher. Como que Jesus resumiu os mandamentos do amor? Amar a Deus primeiro e a outra como a mim mesmo. Quem estava duvidando é só ver o que Jesus está pedindo, porque é isso mesmo que foi destruído, só que agora, criativamente, tem outras fantasias, né? Bom, era isso. Eu só tenho a agradecer ao padre tudo que ele trouxe, as meninas. E esse vai ser um dos programas que vários eu fico assistindo depois para ir ruminando, para ir entendendo mais, porque tem muita riqueza que foi dita aqui, que às vezes de primeiro a gente não pega. Daí a hora que a gente vai assistindo de novo, a gente vai tendo aquelas iluminações que... Quando é assim, verdade conhecida, verdade obedecida, mas isso é tão natural que só a verdade nos liberta mesmo. O meu desejo é que a gente se instale onde Deus colocou a gente na nossa existência, que é na nossa feminilidade.
É isso aí, e se você perdeu algum dos outros programas e para voltar a assistir esse daqui também, entra no site www.rs21.com.br e vai lá em programas. Na verdade, vai estar este episódio e todos os outros anteriores. Eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. Fiquem com Deus e até a próxima.